Muito bem, então vamos lá, aqui é o Nathanael Oliveira, cofundador da Marketing com Digital. E hoje eu quero bater um papo aqui com você, meu amigo, a minha amiga que é consultor, que tá na jornada aí para se transformar em um consultor, ou você já tem uma agência, enfim. Você que ganha ou quer ganhar dinheiro ajudando empresas a venderem através da internet, através do serviço de consultoria em marketing digital. Olha só, vamos lá bater um papo aqui sobre isso, porque eu já falei um pouco sobre jornada, né, do consultor, as fases, etc, em termos de contrato, mas agora eu quero falar com você especificamente sobre as 4 fases do consultor até a agência enxuta. Eu vou falar um pouco da minha jornada e contextualizar, e eu quero que você se identifique com cada uma dessas fases. Eu vou pedir que você preste muita atenção nesse vídeo e que você siga os exercícios que eu vou sugerir aqui para você fazer. Esse aqui é o momento de fazer uma autoanálise da sua fase atual, da sua realidade atual. Se você, Nathanael, eu tô super satisfeito com o meu negócio de consultoria, eu acho que eu já alcancei o auge, o nível máximo, tô feliz, beleza. Não acredito que não tenha nada aqui que vai te ajudar. Mas se você falar, Nathanael, tô no mercado de consultoria, tô começando, eu acredito que eu posso ir de uma maneira melhor, de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais eficiente, então preciso de ajuda. Então, é com você que eu quero conversar. Tá bom? Então vamos lá. Basicamente existem 4 fases. A fase do caixa negativo, pagando as contas, guardando dinheiro e sobrando dinheiro. Ou você tá na fase do caixa negativo, vamos entender qual que ela é, ou você tá pagando as contas, só dá para pagar as contas e é isso, that's it. Ou você já tá começando a sobrar uma graninha, ou você tá guardando, né? Qual é a diferença de guardar e sobrar? Eu tô guardando ali um pouquinho, não tá sobrando, tá em excesso. Eu ganho bem mais do que eu gasto, ou seja, é com excesso. A ideia é de guardar e sobrar, beleza? Então vamos lá. Caixa negativo. Essa aqui, gente, eu vou explicar, eu vou contextualizar isso aqui pra você em termos de escopo, em termos de jornada. Caixa negativo é quando você está na fase da sobrevivência. E o que é essa fase da sobrevivência? Vamos entender ela? Basicamente são os contratos misturados. Quando eu fui para minha fase da sobrevivência, então na minha fase da sobrevivência, os meus contratos misturados, deixa eu puxar aqui uma perninha aqui para contextualizar com vocês. Na minha fase da sobrevivência, como que foi? Minha fase da sobrevivência foi ali 2010/2011, onde eu era vendedor de planos telefônicos. Como vendedor de planos telefônicos, eu ganhava por comissão. E o que acontecia? Ali eu vendia de porta em porta, né? E eu não estava tendo bons resultados, etc. Foi aí que eu descobri a internet, criei um site, comecei a vender planos telefônicos através da internet, comecei ali a ter bons resultados. Mas a empresa decidiu que eu tinha que tirar o meu site do ar. E aí eu perdi minhas vendas. Só que como eu tinha aprendido a vender na internet planos telefônicos, então, Nathanael, como é que você vendia planos telefônicos? Era basicamente assim, ó. Eu consegui posicionar um termo aqui, ó, Oi Empresa Fortaleza, planos Oi Fortaleza. Então, basicamente, quem pesquisava por consultor em Fortaleza, planos em Fortaleza, encontrava o meu site. Então, solicitava uma proposta, falar com o Nathanael. Então, as pessoas me ligavam, mandavam mensagem, etc. O site oficial eu tive que tirar do ar, mas esse aqui que eu fiz em WordPress ainda sobreviveu, ainda está no ar, então você pode achar no Google até hoje. Então, o que aconteceu? Como eu aprendi a vender através da internet, eu falei, bom, se deu certo vender plano telefônico ou vender qualquer coisa. Então eu fui ali para um estágio de sobrevivência. Em que sentido? Foram contratos misturados. Eu cheguei para oferecer para o mercado, para aquelas pessoas que moravam ali, empresários que estavam em Fortaleza, nessa época eu morava em Fortaleza. E eu comecei a chegar para aqueles empresários e eu falava o seguinte, olha, a sua empresa já tem site? Não. Você já vende através do Google? Também não. Você já tem alguma presença nas mídias sociais? Não. Você tem algum tipo de conteúdo, alguma coisa desse tipo? Vou colocar aqui até conteúdo ao invés de banner, vou explicar depois do banner. Não. Tá bom, eu posso te oferecer isso. Então eu entregava um site para o cliente, um blog novo, prometia para ele estratégia de SEO, vou te ajudar a se posicionar no Google, etc. Ajudava ele a montar um plano de presença online nas mídias sociais, como é que é postar, etc. Fazia publicações, enfim. Ajudava a montar o blog, escrevia artigo, fazia tudo para o cliente. Nesse primeiro momento, os meus primeiros contratos, o meu primeiro contrato que eu me lembro foi de, eu vou colocar aqui, R$1.000. Foi 800 mil reais, mas vou colocar aqui R$1.000 para facilitar a divisão que eu vou fazer.
O cliente me pagou R$500 em dinheiro. Primeiro dos R$500 que eu ganhei com consultoria, fiquei muito feliz. E ele me pagou R$500 em permuta. Basicamente era convite de casamento. Então eu tava me casando ali em 2011 e eu visitei essa gráfica e a gente conversando lá e ele falou sobre serviço e eu falei, beleza, eu posso fazer pra ti, te entrega um site novo, te ajuda a se posicionar com gráfica, convite de casamento em Fortaleza, etc, te ajuda a planejar presença nas mídias sociais, te ajuda a montar uma linha editorial pra começar a produzir alguns conteúdos, ajuda a botar as fotos dos convites no site, fiz todo um pacote, cobrei R$1.000, ele me pagou R$500 em dinheiro e falou, cara, tu vai casar e tudo mais. Aí eu fiz uma pergunta pra ele. Fiz lá os meus 150 e poucos convites de casamento. Ponto. Foi esse o meu primeiro passo. Então aqui eu não faço a sobrevivência. Não faço assim. Que se eu não fizesse aquilo, eu não tinha dinheiro pra pagar minhas contas. Então eu precisava sobreviver. Eu tava sem a partir do momento que eu pedi demissão de vender plano telefônico, eu fiquei sem renda. Então ali eu fazia aquilo porque eu precisava daquele dinheiro, eu precisava daquilo. E aí o que aconteceu? Nessa fase aqui você faz de tudo e um pouco. Você faz um site, eu aprendi a fazer site em WordPress, você faz SEO, você faz mídias sociais, conteúdo. Eu brinco que nessa época aqui, se o cliente pedisse para que eu fosse o despertador dele, ligasse para ele todo dia às 6 horas da manhã, eu ligava para ele todo dia às 6 da manhã, eu precisava do dinheiro. Eu precisava daquilo. Então, às vezes, eu tenho alguns alunos que eles falam assim, Nathanael, eu tô começando agora, tô com um contrato que não é o ideal e tal. Porque o contrato ideal, ele vai chegar aqui, ó. Que é o contrato perfeito. Mas, cara, se você tá no caixa negativo, se você não tá sem grana, aceita, fecha, começa pelo menos. O que não pode é acontecer isso aqui, ó. Depois que você fecha isso aqui, aí tem a segunda fase, que é, beleza, já tô ganhando o dinheiro suficiente pra pagar minhas contas. Tem muita gente que entra na fase da estagnação. Ele começa a entender contratos padrão, entra no padrão. Ele, beleza, eu já aprendi a fazer isso aqui, já consegui fazer isso aqui, já tenho clientes fixos, que ao invés de pagar R$1.000 por um projeto e tudo mais, eu tenho 3, 4 clientes que me pagam R$1.500, R$2.000. E aí tem algumas pessoas que entram nessa fase aqui e eles travam. Eles começam a oferecer mídias sociais para os clientes, aprendem a fazer AdWords, Facebook Ads e travam aqui. Eles ficam completamente parados aqui, só ficam agora dependendo disso. E aí, geralmente, nessa fase, eles ficam reclamando dos clientes e os clientes reclamam dele ou dela, né? Por quê? Aqui ele fala, faço muito por pouco. É engraçado, né? Porque no começo você tava contente com qualquer coisa, né? Tava precisando sobreviver, né? Depois não. Não, eu faço muito por pouco. O cliente me pede 10 milhões de coisas e eu fico aqui e etc. E o cliente falando o seguinte, beleza. Site está bonito, mas não vende. Tenho muitos likes, mas não vende. Tenho muitas visitas, mas o faturamento não aumentou. Então o cliente começa a pressionar o consultor, começa a pressionar o dono da agência por resultados. Ele fala, beleza, as nossas mídias sociais tá legal, a arte tá legal, o conteúdo tá legal, tá tudo muito lindo, muito maravilhoso, mas as vendas da empresa não estão aumentando. Então se as vendas não aumentarem, se eu não perceber uma diferença real no faturamento do meu negócio, não vai dar para continuar te pagando R$2.000 por mês. Porque não está gerando resultado. Então o consultor, o dono da agência começa a ser pressionado pelo cliente. E em muitos casos o cliente vai desistir e vai acabar com a consultoria e ele vai ter que ir atrás de outro. E ele fica nesse ciclo. Fecha um contrato, depois de 3 meses, perde o contrato. Fecha um novo, depois de 3 meses, perde o contrato. Ele começa a achar que o mundo da consultoria é aquilo. Não consigo gerar resultado do meu cliente, etc, etc e etc. E aí, como ele está pressionado para gerar resultados, ele começa a ir para essa fase aqui, a terceira. Agora, ele pelo menos, ele tá ganhando dinheiro, né? Tá recebendo ali, perde o cliente, mas depois pega outro, ele já entrou ali no ritmo. Agora ele começa até a guardar um pouco de dinheiro, porque ele já fecha contrato. Contrato não falta, o que falta é ele entregar resultado para o cliente. O que falta é ter cliente que passe mais de 1 ano com ele. Mas ele entra na linha do guardando dinheiro, que é quando ele entra no sei fazer tudo.
Pra mim, as duas fases, as piores fases, essa aqui da estagnação e essa aqui do faz tudo. Por que que na fase da sobrevivência, beleza, o cara lá tá fazendo site, SEO, mídia social, mas ele tá precisando da grana. Se ele não fizer aquilo, ele não, às vezes ele não paga o aluguel, não paga uma coisa, é uma situação mais delicada. Aqui não, o cara já tá começando a se estabilizar. Ele já pode fazer investimento, ele já vai pra evento, ele já compra curso, ele vai fazer alguma coisa. Mas aqui tem camarada que ao invés de investir na educação dele, vai comprar computador novo, como se o computador fosse fazer milagre sozinho. É cara que aqui quer andar de MacBook, quando não sabe gerar nenhum tipo de resultado, quando não sabe fazer nada, quer estar com um computador novo, mas não sabe gerar resultado. Pra mim essas duas fases são mais preocupantes. Essa aqui o cara tá estagnado, fazendo investimento errado, e aqui quando o cara fala, eu já sei fazer tudo. Por quê? Nesse sei fazer tudo, o cara vira full service. Nesse full service ele ganha dinheiro pelo que faz. Então agora ele diz que entende de tráfego, então ele fala, não, eu entendo de Facebook Ads. Eu entendo de AdWords. Não, eu entendo de YouTube. Eu entendo de tudo. Ele vai entender de mídias sociais, ele vai entender de conteúdo, ele sabe tudo, ele entende de vídeos, ele entende de tudo. Ele chega numa fase que ele fala assim, não, eu já fiz muitos cursos, já fiz isso, já fiz aquilo, eu já fiz esse curso aqui, eu já conheço tudo, marketing digital não é mais nenhuma novidade pra mim, eu já tenho muita experiência, não sei o que, blá blá blá. Eu gosto de dizer que aqui é a fase que o cara tá se achando, né? Ele acha que sabe de tudo, ele acha que já... E eu passei por um pouco dessa fase também. Eu fazia tudo para os meus clientes, comecei a oferecer full service, tudo, etc. Tinha um monte de gente na equipe, um monte de coisa, mas você ganha dinheiro pelo o que você faz. A grande meta que ele tem é, não, eu só preciso fazer mais rápido. Eu já sei fazer tudo para o meu cliente, mas o problema é que aqui o cliente fala, tenho mais likes, mas não vendo. Tenho, vamos falar, lista de e-mails, mas não vende. Vende um mês muito bem, depois cai. Então aqui as reclamações continuam, o cliente ele continua, beleza cara, você gerou uma lista bacana, mas não tá vendendo. A gente precisava vender 100 mil, a gente só vendeu 15, legal, nosso canal no YouTube cresceu, mas não tá vendendo. Nossa, você colocou tantas pessoas na minha aula, mas não converteu. Tem alguma coisa errada acontecendo. Então o dono da agência, o consultor, mais uma vez começa a ser pressionado, mais uma vez começa a ser colocado na parede, o cliente falando... Se continuar desse jeito, não tem como eu continuar te pagando 4 mil, 5 mil reais, que seja, não dá, porque não tá dando resultado, né? Não tá acontecendo nada. Porque a pessoa aqui, ela faz operacional, ela faz o básico. Mas essa pessoa aqui, ela tem a faca e o queijo na mão, para ela falar, cara, peraí. Vamos lá. Eu entendo de Facebook, eu entendo de tráfego, eu entendo de tudo de marketing digital. Por que eu não tô conseguindo fazer os meus clientes venderem? Pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo de errado? E eu vou explicar pra você o que pode ser que esteja te prejudicando. Vamos lá. Antes de falar isso, deixa eu só recapitular. Eu tava na minha fase de sobrevivência. Eu vendia planos telefônicos. Depois, eu comecei a fechar vários contratos. Um atrás do outro. Nesse modelo aqui. Trabalhava pra caramba, de manhã até de madrugada. Minha esposa Iapunira começou a trabalhar comigo, me ajudou a produzir conteúdo. Eu fui pra minha fase de estagnação. Comecei a fechar contrato de mídias sociais. E basicamente era mídias sociais e SEO. Não cheguei a fazer muito Facebook Ads nessa época aqui. Os meus clientes estavam felizes por causa do SEO, porque estava gerando resultado, aquela coisa toda. Mas chegou uma hora que começou a estagnar, começou a ficar mais difícil gerar resultados. Aqui já montei equipe, já comecei a contratar mais pessoas. Chegou a ter umas 5 pessoas nessa fase aqui na equipe. Redatores, analistas SEO, jornalistas para produzir conteúdo. A gente já estava com um time ali crescendo. Depois a gente foi para o modelo full service. Aqui eu vim para São Paulo, abri um outro escritório aqui, a gente começou a cobrar 10 mil reais dos nossos clientes, a gente começou a ter um pico de faturamento, um recorde de faturamento, mas agora eu estava com uma equipe de aproximadamente 15, 16 pessoas. Os clientes me pagavam 10 mil reais por mês, eu fazia para eles AdWords, Facebook, vídeo, YouTube, editava, criava e-book, diagramava, fazia SEO, fazia link building, fazia tudo que você possa imaginar. Mas, no final das contas, não estava dando o resultado em vendas que o cliente precisava.
Poxa, Nathanael, o blog tá muito bacana, tá dando muita visita, mas, cara, não tá vendendo o quanto a gente precisava. Por quê? Porque o meu papel ali era só gerar tráfego pro cliente. Olha só, eu gerava tráfego aqui, mídias sociais, fazia vídeo. Mas eu não tava especializando na parte mais importante, que era transformar um visitante em um cliente. Eu só gerava visitantes pro meu cliente. Eu gerava mais pessoas, eu fazia as pessoas engajarem, mas não tava vendendo. Foi aí quando eu fui pros Estados Unidos. E eu aprendi sobre campanhas de venda, sobre funis de vendas. Eu comecei a entender sobre como que você vende na prática e todos os dias. E aí quando eu volto pro Brasil, olho para a realidade brasileira, eu começo a adaptar essa estratégia. E aí vem o modelo da agência enxuta. Foi aí que eu fechei o escritório em Fortaleza, fiquei só com o escritório aqui em São Paulo. De 15 pessoas, fiquei com apenas 5 pessoas. Continuei cobrando os mesmos 10 mil reais. Depois a gente chegou a cobrar 20 mil reais. E ao invés de fazer Facebook Ads, AdWords, vídeos, conteúdo, blá 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 blá, a gente se concentrou em uma única coisa. Nós nos tornamos especialistas em campanhas de vendas, em funis de vendas. Ao invés de chegar para o cliente e falar, eu vou fazer AdWords para você, vou fazer Facebook, etc. A gente falou, cara, eu monto uma campanha para ti. Uma campanha que tem começo, meio e fim. Se você gostava, a gente continua pelo próximo mês. Se não der o resultado que você espera, a gente cancela por aqui. Você vai me pagar 10 mil, meu objetivo é te gerar mais que 10 mil em faturamento. Se for muito difícil eu fazer isso, a gente vê que não faz sentido continuar. Se eu te gerar mais de 10 mil em faturamento, você decide se você quer continuar comigo ou não. Simples assim. Então a gente começou a ganhar dinheiro com aquilo que a gente criava, não com o que a gente fazia. Comecei a dar conselhos para os empresários, comecei a criar copy de vendas, estratégia, ajudar a criar nomes para produtos, ajudar a criar um calendário, ajudar a definir preço. Eu comecei a me envolver agora no negócio do cliente e não mais sendo apenas um braço operacional de coisas técnicas. Agora eu estava me envolvendo no negócio do cliente, montando funis, criando estratégias, criando campanhas, ajudando a definir uma estratégia de posicionamento de um produto, ajudando a definir uma criação de um novo produto, a fazer uma nova oferta, a criar uma copy de vendas, a criar uma série de estratégias que o empresário teria venda de prática. E aí, finalmente, aqui nessa fase, o cliente começou a falar o quê? O cliente começou a falar o seguinte: estou vendendo e lucrando muito mais. O que a gente começou a fazer? Tinha clientes que tinham lista de e-mails, já a gente chegava lá e executava uma campanha. O cliente já tinha uma base de e-mails, a gente chega lá e executa uma campanha. Por quê? Porque a gente tem um processo para fazer isso. A gente tem um método para fazer isso. A gente tem estratégia por detrás para fazer isso. A gente chega lá e pega o cliente que tem uma lista de e-mails ou que quer construir uma lista de e-mails, a gente vai lá e faz o negócio acontecer. A gente vai lá e faz o resultado acontecer. Porque a gente passou a entender como que as coisas funcionam. Eu vou mostrar aqui para você como que a gente começou a organizar essa agência enxuta, essa estratégia, essa estrutura. Se você observar aqui, eu vou colocar essa imagem aqui para você ver. Se você observar aqui nessa imagem, você vai ver que existem 4 fases dentro de um projeto. Você começou o contrato com a empresa. O empresário te contratou. Beleza, eu quero esse negócio de campanha. Tudo bem. Primeira coisa que você vai fazer para o empresário, você vai criar uma nova carta de vendas para ele. Você vai criar uma nova oferta para ele. Você vai ajudar ele a vender o produto dele de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais estratégica, de uma maneira mais eficiente. Terminou isso, você vai então ajudar ele a produzir uma linha editorial. Atrair pessoas através do conteúdo, para que as pessoas vejam essa oferta. Na fase 3, você vai começar a gerar tráfego. Tem página de captura, tem um anúncio, tem uma sequência de e-mails. Na parte 4, você vai agora fazer um webinar, um treinamento, uma super oferta. Você vai vender na prática. Ao final desse processo aqui, ou vende ou não vende, não tem meio termo. Quando você pega um cliente e você executa as 4 fases, ao final daquela campanha, 2 coisas podem acontecer. Ou vendeu, ou não vendeu. Não tem um meio termo. Ou deu certo, ou deu errado. Então, quando você termina a campanha, o cliente consegue olhar de uma maneira muito clara e falar o seguinte: deu certo, tô feliz, vamos continuar. Não deu certo, não tão feliz, quero parar por aqui. Diferente de quanto é trabalho de mídias sociais. Como é que você diz que tá dando resultado ou não? Nossa, tá todo mundo engajando. Nossa, tá todo mundo entrando na lista. Nossa, nós triplicamos o nosso tráfego. Tá, mas e o faturamento do cliente? Não, porque demora tempo. Demora um tempo, precisa de mais tempo, precisa de mais tempo, precisa de mais tempo. E aí fica nessa o tempo todo. E o cliente te pressionando e você mesmo não tem certeza se vai dar resultado. Muitas vezes o consultor fica lá pela fé.
Não, vai dar resultado, não é possível, a gente aumentou nossas visitas. Só que às vezes você aumentou a visita com um público que não é nada qualificado. E por não ser qualificado, não vai gerar vendas para o seu cliente. E se não gera venda para o seu cliente, ele não tem como continuar te pagando. É simples assim. Se você não gerar um crescimento real no faturamento do seu cliente, ele não tem como continuar te pagando e ele nem tem por que continuar te pagando. Qual empresário vai ficar pagando 2, 5, 10 mil reais por uma empresa que deveria ajudar ele a vender mais e nada está acontecendo? Imagina uma empresa que fatura 100 mil por mês, contrata um consultor por 5 mil reais e agora a empresa está faturando 90 mil por mês. Que é isso? Foi diminuir as vendas? O papel do consultor, o papel do especialista tem que ser só um: aumentar o faturamento e o lucro da empresa, ponto. Então o meu conselho pra você, se você quiser sair dessa fase de eu tô guardando aqui uma graninha e você quer ir para um negócio realmente lucrativo, é você esquecer essa coisa técnica do marketing digital e se concentrar nas vendas. E se concentrar em estratégias para vender, para gerar faturamento para o empresário, para gerar faturamento para o seu cliente. Esquece isso, cara. Tem muita gente aqui já nesse full service da vida, discutindo o link, discutindo a atualização do Google, discutindo a nova interface do Facebook, discutindo que agora pode colocar link no Instagram. Nossa, agora pode colocar link. Nossa, vamos vender mais. É sério que só porque agora pode colocar um link vai vender mais? Eu não tô dizendo que essas coisas não sejam importantes. Eu só tô dizendo que você não precisa ser um especialista nisso, porque já tem muita gente falando disso. Agora imagine que você se transforma na pessoa que olha para uma empresa e fala: esse produto não vai vender por causa disso, disso, disso e disso. Tem que mudar isso, 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 isso. Tem que fazer uma campanha assim, assim, assim. Você vai se transformar numa pessoa muito mais valorizada, a sua consultoria se transformando em algo muito mais poderoso e você vai ganhar muito mais por isso. Beleza? Fechado? Show de bola. Esse era o recado que eu queria compartilhar com você nesse vídeo. Aqui, nesse vídeo aqui específico, eu falo sobre o nosso conteúdo sobre a Agência Enxuta. A Agência Enxuta faz parte do escopo do Expert em Vendas Online Masterclass, que é o nosso treinamento avançado, falando sobre como que você se transforma num especialista em vendas online, um especialista para você vender todos os dias. A gente tem uma meta para os nossos alunos que são consultores, que são donos de agência, para que eles possam alcançar a meta de ter um faturamento aí de 80 mil reais mês, na casa aí de 80 a 100 mil por mês, vai dar um faturamento aí de 1 milhão por ano, uma margem de lucro aí de 40% mínima. Tem gente que consegue mais do que isso, mas no mínimo 40%, menos do que isso você está fazendo alguma coisa errada. E 10 mil reais o valor médio aí dos contratos. A gente tem um escopo nesse treinamento que a gente começa falando sobre o protótipo da agência. A gente te ensina a estruturar essa agência, te dá os processos para você replicar essa agência. Ao invés de você tentar criar do zero uma agência, você já tem um modelo aqui da agência. Um modelo de protótipo para você seguir. Um modelo para você trabalhar. Um modelo para você construir em cima. Os processos para novos projetos, quando você fechar o contrato. Como é que você cria campanhas de aquisição, monetização, ativação. Como é que você escala o lucro da sua agência. Eu vou ensinar esse organograma aqui. Como é que você divide as funções na sua equipe. No começo vai ser você sozinho, mas quando você for começar a contratar a equipe, como é que você divide a equipe, como é que você organiza a equipe, como é que você treina a equipe, como é que você estrutura o seu time para gerar resultado para o seu cliente. Vou ensinar o passo a passo do projeto, como é que você organiza o projeto, como é que você faz cada uma das fases, como é que você organiza, enfim. Você não vai mais precisar fazer gestão de mídias sociais, não vai mais precisar fazer gestão de ads, criação de conteúdo, criação de layout, nada disso. Você vai ganhar dinheiro vendendo processos, templates e campanhas. Como, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o Dan Kennedy, ele ganha para escrever copy, ele ganha para criar campanhas. Consultor, faz consultoria. A empresa vai lá, paga ele $20 mil, monta uma campanha para mim, Dan Kennedy. Ele vai lá e monta. Habilidades que você vai aprender: copywriter, geração de leads, e-mail marketing e campanha. Você vai dominar as principais áreas para que quando um cliente chegar na sua frente, você saiba como gerar estratégia para ele. Beleza? Fechado? Aqui abaixo eu vou colocar um botãozinho, vai ter um link, que você vai ver uma apresentação falando sobre a Agência Enxuta. Lá você vai ver um pouco mais dos bastidores de como eu cheguei nesse modelo, você vai ver a apresentação completa do escopo desse treinamento e você vai poder preencher a sua aplicação para você fazer parte do Expert em Vendas Online Masterclass. Você vai ter lá um detalhamento completo do que tem nessa formação e isso aqui é um novo conteúdo que vai estar disponível
para os alunos. Como é que você organiza a agência? A agência enxuta. Como é que você planeja isso? Esse conteúdo vai estar disponível para você também. Ele é um bônus para você preencher a sua aplicação nos próximos dias. Tá bom? Esse é o recado que eu queria compartilhar com você. Espero que você tenha entendido aí as 4 fases. Se você se identificou com qualquer uma dessas fases, não tem problema, você quer avançar para chegar aqui. Nathanael, eu tô nessa fase aqui, cara. Não tenho a mínima condição de fazer nenhum tipo de investimento. Beleza, cara, mas vai lá. Vai atrás. Não tem problema misturar contrato. O que importa é que você ganhe o seu dinheiro para você pagar suas contas. Mas a partir do momento que você se vê numa situação que você fala, não, Nathanael, eu já consigo fazer algum tipo de investimento na minha educação, no meu negócio. Faz. Sai disso aqui, ó. Contrato padrão, cliente reclamando de você, não dá resultado, não sei o que. Claro, você tá fazendo sua coisa básica. Se você tiver aqui no modelo sei fazer tudo, cuidado. Não faz tudo, se transforma em especialista em uma única coisa, que é vender, quer criar estratégias, quer criar campanha. Tá bom? Então é isso. Meu recado pra você. Um grande abraço. Fique com Deus. Eu te vejo do lado de dentro do Expert em Vendas Online Masterclass.